Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Thiago Carvalho e esse é o MarketCast, o podcast que você aprende tudo sobre marketing e mais um pouquinho. E hoje, um episódio muito especial. Eu recebo aqui a minha amiga Rose Gripa. Muito obrigado pela sua presença, satisfação te receber. Ei, Thiago, obrigada pelo convite. Imagina. Muito feliz de estar aqui com você. Legal, eu também, a felicidade é toda minha. Você é uma pessoa que eu admiro há muito tempo, nós nos conhecemos alguns anos atrás, né? Em uma aula, enquanto eu estava exercendo uma das minhas atividades, que era de professor. E eu tive o prazer de ter você como uma aluna ali, você com esse seu brilho, você se destacou ali no meio das pessoas. Eu falei assim, poxa, quero ser amigo da Rose. Desde então a gente tem se falado, já temos desenhado algumas coisas juntos, né? E é muito legal. E te receber aqui era, posso te dizer, inevitável. Então, assim, quando eu tava lá pensando, poxa, quem vão ser os meus convidados? Você encabeçou ali a lista. Então, obrigado novamente por estar aqui comigo, tá? Eu que agradeço e pode ter certeza que essa admiração ela é recíproca. Obrigado, Rose. Também sou sua fã. Obrigado. Acompanhando aí seus trabalhos nas redes sociais, inclusive. Que legal, que legal. E eu deveria eu deveria postar mais, assim, às vezes eu posto, tenho uma certa frequência ali, mas eu gostaria de me dedicar mais. É importante, né, a utilização da mídia social para mostrar o nosso trabalho. Eu vejo também que você, eu te sigo, eu vejo que você posta algumas coisas da sua vida. Você é um esportista, né, a gente estava falando aqui no início, antes da gente começar a gravar, você faz canoa? É canoa havaiana? Canoa havaiana, legal, sim. Legal, um esporte bacana, diferente. E eu também já vi algumas postagens suas ali em relação ao seu trabalho. Nós vamos falar do seu trabalho já, mas realmente a mídia social ela é importante. E nesse processo, eu acho que é importante para qualquer pessoa se encontrar numa atividade física que realmente seja prazeroso e que, acima de tudo, ele consiga se desconectar. Sim. Se desconectar dos barulhos internos e externos que nos rodeiam no dia a dia, em função das inúmeras responsabilidades que nós temos, né? E aí, na canoa havaiana, é onde eu consigo me desconectar da terra, para que, então, eu possa me conectar com o divino em alto mar. Sensacional. Ou nem precisa ser tão longe, né? Sim. Mas poder sentir o vento, né? Receber a energia que vem do sol e também, de alguma maneira, poder ali molhar os meus pés com o mar. E, sem dúvida, nesse processo da canoa havaiana, eu tenho aprendido que eu também posso levar alguns ensinamentos para a minha equipe de trabalho. Olha, que interessante. E o maior presente, quando eu acordo de manhã e tenho a oportunidade de fazer a aula, é que, independente de ter ou não sol, porque quando eu vou, geralmente é de saindo da madrugada, né, e o sol se põe e eu vejo isso no mar, é quando a gente consegue ver peixes, tartarugas e ainda golfinhos. É meu, golfinho? Sim. Você já viu golfinho? Muitas vezes. É mesmo, que legal. Aqui você pratica onde? Em Vitória? Sim, em Camburi. Camburi. É próximo ali ao Pier de Iemanjá. Que legal, os golfinhos vão perto de vocês já. ali. A gente para, inclusive, a remada quando a gente identifica. Porque muitas vezes, ou eles estão solitários, ou eles estão em família. Tipo, 3, 4, e eles dão um espetáculo. Que legal, maravilhoso. E aí nós vamos falar depois já sobre os ensinamentos ali, algumas coisas, inspirações que você tem dentro da canoa havaiana, dentro desse esporte para você levar para sua equipe. E falando em equipe, você, Rose Gripa, é diretora do CIAMP, que é aqui, Centro Integrado de Apoio à Micro e Pequena Empresa do município da Serra, não é isso? Isso. E é uma coisa muito importante que eu falar, micro e pequenas empresas, não é no singular, né? Micro e pequena empresa lá do município da Serra. Fala um pouquinho, como é que é, do que se trata o CIAMP, o que você faz lá? Eu acho que a nossa audiência também tem muita curiosidade, não é? De entender, poxa, que departamento é esse no município de destaque no Espírito Santo, né? A Serra, eu acompanho o trabalho do prefeito, dos secretários, acompanho o seu trabalho também. Sem dúvida, é um modelo aí para ser exportado não só para o restante do estado, mas também do Brasil, né? Sim. O CIAMP, como você disse, Centro Integrado de Apoio à Micro e Pequena Empresa, ele nasceu para atender o empreendedor do município. E em alguns outros municípios existem outras nomenclaturas. Em Cariacica, se eu não me engano, também tem CIAMP. Ok. E lá na Serra nós temos o nosso CIAMP. E qual é
o que o CIAMP faz para o cidadão do município? Ele está ali para oferecer uma carta de serviços voltadas para o empreendedor. E aí existem alguns serviços que nós fazemos para esse público, como, por exemplo, a abertura de um CNPJ, a formalização. Na ocasião em que ele pretende abrir um pequeno negócio, começando lá pela categoria de faturamento, né, pelo porte de faturamento menor, onde ele tenha condições de também se beneficiar do pagamento desse imposto, para que, então, ele possa usufruir de direitos previdenciários, né, além das obrigações que ele tem, porque você não tem como abrir um negócio também sem ter que cumprir algumas obrigações, deveres. Né? Então, o CIAMP, hoje, no município de Serra, ele tem um papel muito importante na vida do empreendedor. Começando pelo pequeno empreendedor, né? Nós temos, então, o nosso espaço onde a gente convida a pessoa para que, então, assista um vídeo, na verdade são mini vídeos, com uma duração em torno de 28 minutos. Tipo como se fosse um treinamento ali mesmo. Na verdade, para orientação para que ele entenda o que é ser MEI, limite de faturamento, direitos, deveres, obrigações, os benefícios que ele tem ao se formalizar e pagar em dia a contribuição do INSS, entre outros benefícios, também poder emitir nota fiscal, abrir conta em banco como pessoa jurídica. Então, assim, tem uma série de coisas que o município pode fazer gratuitamente para esse pequeno empreendedor. Sim. E aí existem pessoas que procuram os contadores para determinados assuntos. Eu sou contadora de formação. Ah, você é contadora. Interessante. Sim. Então, mas é muito importante quando um município ele tem um espaço para oferecer esse serviço gratuitamente para o cidadão. Perfeito. Porque muitos, e dependendo do serviço, não tem a necessidade dele pagar um profissional para fazer aquilo que o município pode fazer. Né? Eu estou me referindo dentro do perfil de microempreendedor individual. Para quem deseja abrir um negócio cuja atividade não se encaixa dentro desse perfil, ele tem que procurar, sim, um profissional da contabilidade, porque o processo dele é diferente, vai ter que dar entrada via Simplifica, que é um sistema da junta comercial no nosso estado e que está interligado aos diversos municípios aqui, aos 78 municípios. Né? Então, o CIAMP hoje, além de oferecer uma variedade de serviços para esse pequeno empreendedor, ele também, em parceria com o SEBRAE, ele também pode, em parceria com outras instituições, ele pode oferecer capacitações com conteúdos de gestão para que, então, esse empreendedor, ele se capacitando, ele tenha condições de, aos poucos, entender o processo de gestão do próprio negócio. Porque não é só abrir um CNPJ e pagar o INSS, mas é abrir o negócio de maneira que você se planeje para alcançar um sucesso. Perfeito. Então, o CIAMP, além de ajudar nesse processo da formalização, com orientação, com serviços para que, então, se abra o CNPJ, se altere dados como, por exemplo, olha, eu abri como cabeleireira, mas agora eu quero mudar de atividade, eu quero abrir uma padaria. Quantas pessoas, muitas vezes, baixam um CNPJ para abrir outro porque mudou a atividade? Na verdade, não há necessidade disso. Ele pode excluir uma atividade e colocar outra. Na verdade, você pode fazer tudo o que você quiser. Sim. Sem precisar, né, baixar o CNPJ. Você pode mudar de cidade, você pode mudar o telefone, o e-mail, o nome fantasia, que agora não é mais obrigatório, Sim. mas que até então era exigido. Né? Você pode excluir atividade, incluir atividades. Então, assim, você pode fazer muitas coisas sem precisar mudar o CNPJ. Interessante. Né? E aí você acha que muitas vezes falta informação para o próprio empreendedor sobre essa possibilidade, né? E aí eu acho que
instituições, digamos assim, locais como o CIAMP ajudam esse empreendedor a se achar, né, a se encontrar. Esse tipo de informação, por exemplo, aí não está muito disponível, né? E você tem um lugar onde você consegue ir lá, poxa, caramba, eu não sabia que isso existia, é maravilhoso. Bom demais. É muito importante porque dentro desse espaço, além de nós oferecermos ali para o empreendedor orientações para que ele possa se formalizar e seguir regular no dia a dia com as suas obrigações junto com o governo federal, ele também tem oportunidade de ter acesso ao microcrédito. Porque o município ele tem uma parceria com a Adelis, que é uma agência do governo do estado, né, e que tem outros atores que são parceiros nesse processo, como o Banestes, como o Sebrae, para que, então, ele consiga uma carta de crédito, na verdade é um empréstimo, seja para abrir um negócio, para melhorar esse negócio que ele tem. Legal. Então, a gente tem essa outra possibilidade. Sim. E aí, o que é mais recente no nosso município, em termos de oferta de serviços, é que, no ano passado, nós fizemos um termo de parceria com a Receita Federal. E aqui, na Grande Vitória, nós temos, então, o atendimento da Receita Federal, se eu não me engano, ali próximo a uma faculdade, na Mascarenhas de Moraes. E nos municípios vizinhos nós não temos. Então, com essa parceria, nós abrimos um ponto de atendimento virtual na Serra e que fica dentro do CIAMP. Certo. Hoje é um serviço muito procurado, seja para regularizar CPF, fazer alteração com exclusão ou inclusão de sobrenome, entre outras coisas. Solicitar uma inscrição para uma criança que é menor, inscrição de CPF. Então, assim, solicitar a baixa quando um parente falece, vem a óbito, né? Okay. Então, a gente tem essas possibilidades, entre alguns outros serviços básicos que nos é permitido, enquanto servidores, na condição de servidores, né? Poder dar esse atendimento, porque nós também passamos por treinamento junto com servidores da Receita Federal para que nós pudéssemos estar oferecendo esse serviço hoje no município de Serra. Perfeito. E me fala uma coisa, Rose, quantos empreendedores vocês atendem em média ali por mês no CIAMP hoje? Essa pergunta é muito importante. Sim. Porque vale destacar que nós conseguimos, a partir de 2022... E eu cheguei na gestão em 2021. Em 2022, então, eu fui para o CIAMP. Okay. E me tornei diretora lá. E nós não tínhamos, então, sistemas para fazer esse registro diário. Era feito manualmente, via planilha de Excel. E aí, com a parceria, com o retorno da parceria com o Sebrae, porque o município chegou a ficar, se eu não me engano, 7 anos nas 2 últimas gestões, antes dessa, do meu prefeito, Sérgio Vidigal, ela ficou em torno de quase 7 anos sem parceria, e com isso não pôde se usufruir dos benefícios de um parceiro que é especialista em pequenos negócios, como o Sebrae, para que então a gente pudesse, de alguma maneira, criar, propor ações e melhorias no CIAMP com o apoio do Sebrae. E aí, quando eu cheguei, logo em seguida, a gente já estava reativando a parceria e, nesse processo, nós conseguimos aí um sistema de registro dos atendimentos. Naquele ano de 2022, o que eu posso te dizer é que, de janeiro a dezembro, nós fizemos quase 10 mil atendimentos. Uau. No ano. Maravilhoso, Rose. Quanta gente, hein? E aí, o que acontece? No ano passado, nós chegamos a quase 23 mil. Maravilhoso. Mais que dobrou. Sim, nós tivemos aí... isso foi inclusive, pauta de matéria. Nós aumentamos em 135% o número de pessoas atendidas. E veja bem, esses registros dos atendimentos estão contemplados ali retornos de e-mail, atendimento telefônico, atendimento presencial, atendimento pelo WhatsApp. E do final do ano passado para cá, com uma inovação, que é o nosso projeto de uma plataforma, onde nós temos como ferramenta o aplicativo do CIAMP Serra Virtual. Olha. Numa modalidade onde nós trouxemos para o empreendedor do município a oportunidade dele baixar esse aplicativo e se comunicar conosco por meio virtual, onde ele pode
tendo CNPJ, é um processo de cadastramento, né? Ele baixa o aplicativo, ele cadastra o CPF dele e logo em seguida ele cadastra os dados da empresa dele. Feito isso, em alguns minutos ele consegue ter acesso a documentos digitais nesse ambiente virtual onde ele escolhe o que ele quer. Eu quero o boleto para eu pagar, o boleto mensal do meu MEI. Eu quero o certificado do meu CCMEI. Eu quero enviar minha declaração de faturamento anual. Eu quero ter acesso ao meu cartão de CNPJ. Eu quero saber o que o município tem hoje de programação com o parceiro, para que então eu possa me programar, me inscrever numa capacitação. Eu quero ter acesso a informações sobre o nosso crédito. E aí, recentemente, nós colocamos lá, né, uma funcionalidade para que ele possa, esse cidadão, sendo ou não empreendedor, ele possa também fazer o agendamento para um serviço específico da Receita Federal. Uau, maravilhoso. Então, nós temos tudo isso. E o vídeo que eu te falei, que nós passamos para orientar esses empreendedores quando chegam informando sobre o desejo de abrir um CNPJ, de começar a pagar o INSS, nós também conseguimos colocar nesse aplicativo. Então, ele pode assistir do celular esses mini vídeos com essas orientações. E quando ele chega no atendimento presencial, a primeira coisa que a gente pergunta quando ele diz que ele quer abrir esse CNPJ, você já assistiu a palestra pelo aplicativo ou já que tenha vindo aqui em outro momento e assistido na salinha, porque tem uma sala para isso. E aí quando ele diz que não, a gente pergunta o que ele prefere. Sendo importante, de todo modo, que ele baixe o aplicativo para que, então, mesmo depois de fazer o CNPJ, ele possa utilizar aquele canal de comunicação com a gente. Perfeito. Porque, diferente do WhatsApp, onde a pessoa também se comunica com a gente, né, a gente tem que perguntar quem está falando, qual o assunto que você quer resolver. No aplicativo, na ferramenta que é o chat, a funcionalidade chat, ele quando diz oi, quem está do outro lado, que são pessoas reais, tá? Sim. Não é a inteligência artificial, não. A chat GPT, no nosso horário, no nosso horário de trabalho, tem lá também informando, né, de segunda a sexta, sim, de 8 às 17. A pessoa que está no suporte online, ele então, quando a pessoa se comunica, ele vai lá e responde. E aí, ele sabe com quem ele está conversando. Já vem a ficha ali. Se é a dona Maria ou se é o senhor José. Olha. E aí, quando a pessoa fala, poxa, eu estou querendo imprimir o meu boleto, mas eu não estou conseguindo, porque a gente sabe, dependendo do perfil da pessoa que baixou o aplicativo, ela ainda não está familiarizada, ela ainda tem dificuldades. Então, assim, a gente está ali, inclusive, para dar esse suporte à distância. Ok, interessante. Né? E aí, mesmo tentando ajudar com tutoriais que criamos, né? Eu e minha equipe criamos tutoriais explicativos com passo a passo, e aí mesmo com tudo isso dentro do aplicativo, talvez ela não encontrando ou não querendo ler, e a gente ajudando ali pelo chat, a gente também tem a opção de enviar para ela o boleto que ela está pedindo. Para naquele momento, poxa, eu quero pagar agora. Né? Ela talvez Resolve. Né? Nota fiscal também, a gente ajuda à distância. Mas muitos, no primeiro acesso, eles têm nos procurado pessoalmente. E aí eu estou me referindo à nota fiscal de serviços. Né, com a criação ali do portal da Receita Federal e com a obrigatoriedade a partir de 1º de setembro do ano passado. Então, assim, todo microempreendedor que tem atividade de serviços, ele não consegue mais emitir a nota pelo sistema da Prefeitura Municipal, de município nenhum. Tudo hoje é centralizado nesse portal federal, inclusive para controle e acompanhamento da própria Receita, né? Mas o nosso papel enquanto município é orientar os nossos munícipes, que são empreendedores, a como então cadastrar o código da atividade dele, vinculado ao código da lista desses serviços que constam nesse portal. Então, a gente faz tudo isso. Depois eu posso te mostrar aqui abrindo também, que eu tenho o CNPJ MEI. Vou querer ver, tá? Maravilhoso, sim. E aí a primeira vez, ela é um pouquinho mais complicada, mas quando a pessoa chega e a gente orienta e a gente faz o primeiro passo com ela, nossa, ela sai de lá assim, tão feliz, porque ela sabe que a partir daquilo ali ela tem autonomia para emitir as próprias notas. Sim.
sem precisar de A ou B, Sim. mas consciente de que ela precisa manter o controle em dia. Sim. Porque no caso de exceder o valor do faturamento anual, que é permitido, no ano seguinte, o CIAMP já não vai mais poder atendê-la. Ela vai ter que procurar um profissional da contabilidade, inclusive para que ele possa gerar os impostos decorrentes daquele valor que excedeu. Mas, assim, Muito a interessante. proposta do aplicativo Sim. é exatamente essa. A gente juntou uma série de coisas, né? Otimizar o atendimento, com essa onda crescente de serviços online no virtual, a gente entendeu que um município também propor isso de alguma maneira, inovar. Sim. E se conectar, estar mais próximo para se conectar com o cidadão. Né? A gente também tem ali uma pegada que não só está ligada ao empreendedorismo e à inovação, à tecnologia, mas principalmente à inclusão. Inclusão de pessoas que muitas vezes, por alguma dificuldade de se locomover, ela tem que ser atendida à distância. E aí é que é a pegada, sabe, Thiago? Porque assim, quando nós pensamos na solução, isso não nasceu de uma hora para outra. Primeiro que nós temos um plano de governo do nosso prefeito Sérgio Vidigal, que foi eleito lá em 2020, e nesse plano de governo que nós estudamos minuciosamente, quando chegar na parte que liga, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos lá que o prefeito já tinha como proposta revitalizar o CIAMP. E aí quem teve que pensar em alternativas para que isso se tornasse realidade? A secretaria, os servidores. Então, a revitalização, ela passa pelo processo de melhoria no atendimento, qualidade e, principalmente, focando, sem perder de vista a importância da experiência do cliente, do cidadão. Boa. Que é seu cliente. Que é o cidadão acaba sendo o cliente o nosso cliente. Sim. Que é o nosso cliente. Perfeito. Então, assim, dentro de tudo isso, que envolve a revitalização, estudando alguns materiais, inclusive de um laboratório de inovação de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, que um colega meu encontrou, ele falou, Rose, olha lá, você está estudando aí formas de melhorar, de revitalizar o CIAMP, eu encontrei esse estudo. Vê se você consegue aproveitar para alguma coisa. E aí, quando eu peguei o material para estudar, eu vi que tinha uma inovação, mas que eu poderia levar para outra área. Então, assim, eu não foquei na nota fiscal como o pessoal de São Paulo, eu foquei no atendimento virtual. Ok. E então essa foi assim, a sacada. Sim. Mas levando em consideração que a ideia ela nasceu também com base na dor, no observar a dor das pessoas. Porque o CIAMP ele fica no Pró-Cidadão, que é sentido Jacaraípe, na Avenida Talma Rodrigues, próximo ao terminal de Jacaraípe. E desde quando eu fui para o CIAMP, nessa função, eu também me coloquei à disposição de fazer atendimentos e de ouvir as pessoas. Isso é muito importante. Às vezes você achar que, estando num cargo de liderança, você não tem aqui para a linha de frente e nesse processo ouvir, entender, para que então você possa propor soluções, não é necessário? Eu penso diferente. Perfeito. Eu acredito que quando o gestor ele também se coloca na linha de frente, como antigamente, né? Sim. Nas guerras, você tinha o rei lá, ia lá na o frente. rei. Na frente. Isso aí. E como isso gerava credibilidade a ponto das pessoas falarem assim, eu quero ser como ele. Eu vou lutar por ele. Até morro por ele. Exatamente. Sim, o líder de verdade. Sim. E foi ali que eu consegui, de alguma maneira, transmitir para a equipe que
o atendimento, ele está ligado a sentimento. Como é que você gostaria de ser atendido? Se você não é ouvido em casa e você chega no serviço público com uma dor, com uma necessidade, e você também não é ouvido, então... E aí, para onde eu vou? O que eu faço, né? Exatamente. E quando e o contrário, a pessoa chega lá e é acolhida, é ouvida. E ouvir de verdade, né? Porque ouvir, acho que você há de concordar comigo, me fala se você discorda, mas o ouvir, isso tem tudo a ver, isso é marketing. Isso é marketing na essência, você está dando uma aula de marketing aqui. Mas o ouvir, você ouve também com o olhar, né? Porque assim, eu posso estar olhando para lá, você está falando, eu estou te escutando aqui, mas o ouvir de verdade tem a ver com a atenção plena. Então, eu ia até te falar sobre isso agora. Isso. Ouvir é diferente de escutar. Exato. A atenção aqui, eu estou concentrado no que você está falando, eu estou processando. E isso faz toda a diferença. A pessoa se sente confortável, se abre e te ajuda a entendê-lo. Sim. Né? E aí, essas pessoas... A gente não sabe a realidade delas, de onde elas vêm. A Serra é um município grande. Então, dependendo de onde ela mora, ela gasta talvez até 1h30 para chegar no espaço para ser atendido. Sim. E aí chegar nesse espaço para ser atendido e ainda não ser bem atendido... Acho que, não sei se você tem essa sensação ou se acontece isso, mas quando a pessoa vai pela primeira vez lá no CIAMP, por exemplo, ou algum órgão público, a pessoa já chega meio desacreditada, né? Pô, meu Deus, vai demorar eu ser atendida, as pessoas não vão me atender, as pessoas vão me tratar mal. Mas isso não é o que acontece no CIAMP, né? Lá no CIAMP, eu costumo dizer que a gente tem que dar o exemplo, mas realmente a gente tem que viver. Sim. Isso na essência. Então, mesmo com o virtual, tem pessoas que não abrem mão de ir até nós e de receber o atendimento presencial. E aí, em cima do que você está colocando, a empatia. O ouvir para você resolver. Para que ela não saia dali com mais um problema, por não ter sido ouvida, por não ter sido resolvido. Né? E eu não estou querendo dizer que nós somos perfeitos, não. Nós buscamos, através do atendimento que a gente oferece para o cidadão, o nosso melhor. Sim. Mesmo sabendo que, em algum momento, a gente pode até não agradar a todos. E aí, ouvindo as pessoas e sabendo que, poxa... Eu não tenho empregado, eu tenho que fechar a porta do meu estabelecimento quando eu tenho que vir aqui todo mês para pegar um boleto, para pagar, para manter meu MEI em dia. A gente, no início, entregava até um passo a passo para que ele pudesse imprimir do site. Mas quando ele não tem um computador, não tem internet em casa, ele tem que ir para uma lan house. E aí ele vai pagar a alguém para gerar essa impressão para ele. E aí é que está a grande vantagem do aplicativo CIAMP Serra Virtual. Porque ele pode, na palma da mão, não precisar mais imprimir. Olha só, tem economia de tempo. Ele não precisa se deslocar ao CIAMP, ele consegue conversar com a gente por ali, pelo chat, online. Tem também... o meio ambiente agradece, porque você deixa de gerar papel, impressão e papel para guardar. E ele consegue, na palma da mão, acompanhar o que está atrasado, o que está em dia. Sem contar que alguns documentos, quando ele consegue gerar nesse processo... Porque, assim, como eu falei, ele faz o cadastro com o CPF, depois ele lança o CNPJ, e aí ele começa a ter algumas funcionalidades para PJ. Porque são dois ambientes. O ambiente pessoa física, e quando ele tem CNPJ, ele consegue... caminhar nos dois. Ele vai para o ambiente pessoa jurídica. Perfeito. E aí, nesse ambiente da pessoa jurídica, então, ter acesso a documentos que antes ele tinha que se deslocar para poder pegar uma senha, para poder, no atendimento, ele pedir a impressão. Nossa. Ele não precisa mais fazer isso. Os serviços essenciais hoje, eles estão disponíveis no aplicativo. Okay. E é claro que a nossa intenção é que, mais adiante, a gente possa oferecer todos os serviços. Mas existem alguns que ainda são complexos, como a abertura de um CNPJ, alteração,
de dados, baixa, parcelamento. Porque, dependendo do serviço, ele é de alta complexidade e ele exige a senha gov.br. Ok. E aí muitas pessoas ainda não têm ideia da complexidade, da importância da senha do gov.br, que hoje é uma identidade. É quase, é meio que sua. uma senha, você acessa vários serviços, né? Exatamente. O gov.br, você tem acesso a mais de 4.000 serviços. 4.000 serviços. Mais de 4.000 serviços. Sensacional. Muita gente não sabe A pessoa disso. consegue, através do gov.br, hoje, quando ele tem um CNPJ, ter acesso ao sistema para emissão de nota fiscal de serviços. Ter acesso ao meu INSS para poder, então, lá ele acompanhar o relatório de pagamentos dele e saber como é que ele está em relação a essa questão de tempo de contribuição, aposentadoria. Ele consegue não só ver as contribuições dele como MEI, mas também de outras empresas, caso ele tenha sido empregado. Histórico de vida. Exatamente. Porque cada um tem o seu perfil dentro também do INSS. Né? Então, o gov.br, hoje, inclusive, o governo do Estado, para você utilizar algum serviço, eu quero tirar uma segunda via de carteira de identidade. Você pode criar um cadastro, como você pode logar com o gov.br. Esses dias, inclusive, eu fui tirar a minha guia para pagar o IPVA do veículo, e, para minha surpresa, agora eu só consegui acessar com gov.br. Olha, isso, tá assim, no site do Detran Espírito Santo. Olha. Então, com a senha do Gov, você acessa esse mundo de mas de aí, coisas. por exemplo, o departamento do governo estadual ou municipal, ele tem ali uma parceria, ele tem que pedir uma autorização para o governo federal para que ele possa, então, utilizar esse meio de acesso. Sim. Nós pretendemos, é claro, mais adiante que o aplicativo também seja uma forma dele entrar com a senha do Gov. Ok. Inclusive para que, nos serviços que nós pretendemos oferecer no futuro, ele já logado, ele consiga acessar. Sim. E fazer né, o próprio autoatendimento, vamos dizer assim. Me fala uma coisa, Rose. Imagino que vocês devam ter um desafio em relação à tecnologia e à adesão das pessoas ao aplicativo, né? Não somente por resistência, mas de repente por falta de conhecimento, de falta de acesso, até a ferramenta, o próprio dispositivo móvel ali, né? Talvez não tenha os requisitos necessários e tal, dentro de várias dificuldades. Como que vocês têm feito hoje para fomentar o aplicativo, para ter mais adesão das pessoas? É ali no boca a boca mesmo? É ali no atendimento pessoal? O que vocês têm feito? Bom, lá atrás, quando nós fizemos começamos com a implantação, começou de maneira bem discreta, até porque a gente tinha que passar por uma série de etapas. Sim. Que incluía testes de usabilidade, né? Então, nós trabalhamos os testes, a divulgação internamente dentro do próprio espaço de atendimento ao empreendedor. Quando nós sentimos que estávamos preparados para fazer esse lançamento oficial, o que aconteceu em janeiro desse ano foi feito. Então, com um cartaz produzido pela Secretaria de Comunicação, né? Inclusive com a impressão do boleto do IPTU do município, que foi gerado com a divulgação? Com a divulgação do aplicativo. Que legal essa integração com comunicação. E nós também tivemos aí o apoio de algumas associações comerciais. A ASIS, que é a Associação Empresarial do município de Serra. Nós tivemos aí também a CDL de Laranjeiras, que nos apoiou. Presidentes de associações comunitárias de bairros, isso também ajudou. O próprio Sebrae, no seu espaço, porque antes, quando eu te falei que o Sebrae retornou a parceria conosco, e lá em 2022 ele veio para dentro do CIAMP, veio com o sistema, nós começamos então a utilizar o sistema dele para atendimento. Foi aí que a gente começou a registrar os atendimentos de maneira mais tecnológica, sem precisar ser mais manual.
Então, naquele ano, como eu te falei, quase 10 mil atendimentos. No ano passado, quase 23 mil. E aí você me fez uma pergunta, eu acabei esquecendo de te responder. Em média, nós atendemos por mês, de janeiro para cá, se eu não me engano, pelo último relatório que eu gerei, a gente está chegando aí na casa de 2.500 pessoas. 2.500 pessoas. 2.500 pessoas. Então, se manter esse ritmo, a gente está falando de 30 mil atendimentos esse ano. 10, quase 23, 30. Que crescente, hein? E com essa questão aí da gente também tá ofertando atendimento ao cidadão para serviços relacionados à Receita Federal, a gente está aumentando ainda mais a oferta de serviços e, consequentemente, criando expectativa para aumentar o número de pessoas atendidas no espaço. Legal, maravilhoso. E a gente falou aqui de divulgação, parabéns, porque que maravilhoso essa relação, né, de parceria realmente, porque quando a gente fala da prefeitura, é um organismo mesmo, né? Que você tem vários. E dentro desse organismo, você como CIAMP ter uma ótima relação com o pessoal de comunicação, ter esse apoio, não só da comunicação, mas de todos os integrantes ali do município, cada um na sua ali, né? Maravilhoso. E aí você tem capilaridade, né? Você conseguiu chegar, vamos dizer assim, entre aspas, nas entranhas realmente do município, chegar até os empreendedores. Maravilhoso. E aí tem um outro detalhe, né? Você falou da comunicação. Nós temos, então, as redes sociais, onde também são evidenciadas essas ações, onde a gente fala não só do aplicativo, mas a gente também fala da programação mensal, que é oferecida para quem deseja se capacitar em parceria com o Sebrae, né? Nós temos, desde o ano passado, no município, algumas ações ligadas com a ADERES e também com a Assembleia Legislativa, no que está voltado para a micro e pequena empresa. Ok. E aí nós temos também realizado ações em parceria com um outro departamento da secretaria, da qual está vinculado o CIAMP, que é o DECOSOL, que é o Departamento de Economia Solidária, que a minha colega Simone é a diretora, e que aí desde o ano passado nós também temos aproveitado os eventos que são realizados pelo departamento dela, onde envolve parceria com a prefeitura, com a ADERES e outros, para que então a gente possa estar mais próximo. Sim. Porque toda vez que tem alguma ação no município, onde a gente precisa ter exposição de produtos para comercialização, a gente é lançado pela ADERES, por exemplo, um edital com os requisitos para participação. É destinado uma quantidade de vagas de estandes para os empreendedores do município. E aí, quando essa ação é levada, por exemplo, no bairro X, a prioridade é para os empreendedores daquele bairro. E nessas ações, a gente tem a oportunidade de se aproximar deles para dar as orientações de como ajudá-los a se inscrever no processo, porque eles passam por uma seleção. Depois a gente passa também por uma reunião para que então a gente possa orientá-los como vai acontecer o evento, em que momento a gente está ali para dar o suporte. E a gente também tem outras ações contínuas, onde eles podem nos procurar, seja por meio da economia solidária ou direto com o CIAMP, porque a gente está juntos. Então, a divulgação, como você perguntou do aplicativo, ela também é realizada nesses eventos, quando nós participamos das reuniões, para que então a gente possa se aproximar desse empreendedor e dizer, olha, a gente está aqui, conte conosco. Você vai estar nesse evento, expondo, vendendo seu produto, mas o município da Serra ele quer continuar conectado com você. E essa ponte hoje ela é realizada de várias maneiras, mas principalmente para se comunicar e para obter informações naquilo que se refere ao CNPJ, a formalização ou regularização dele, que talvez já seja empreendedor, mas que não sei há quanto tempo não paga. Ele tem ali esse canal de comunicação que é através do aplicativo. Perfeito. Redes sociais, matérias com publicação falando a respeito, esses eventos também voltados para esse público. Então a gente vai buscando, né? Sim. Várias alternativas para divulgar. E, de fato, o boca a boca é a nossa melhor ainda né? estratégia. É, verdade. Poxa, eu baixei aqui o aplicativo, olha só. Aí outro, poxa, que legal, não sabia. Porque essas pessoas que passam pelo CIAMP, em média de 2.500
por mês, como eu coloquei para você aqui, né? Não estou dizendo que são todas presenciais, não, tá? Okay, tem e-mail, telefone, geral. Mas todos aqueles que são atendidos no balcão, e nós temos ali toda a propaganda do aplicativo, a gente também tem a orientação que a gente dá inicialmente. Sim. A gente tem um vídeo onde... Você ainda vai me visitar, hein, Thiago? Eu vou. Eu ia te visitar 2 dias atrás, mas enfim. Então, nós temos um vídeo para que essa pessoa assista enquanto ela está sentada. Sim. E aí, nesse vídeo, a gente mostra como é que ela pode baixar o aplicativo, ela pode fazer o cadastro, e a gente mostra também como é que ela pode fazer a declaração. Que, por sinal, o prazo para você que é microempreendedor individual se encerra agora, no dia 31 de maio. Então, fique atento. Você tem até a próxima semana para fazer e não ter que pagar multa, porque depois dessa data, você pode sim fazer a sua declaração. Porém, você vai ter que arcar aí com uma multa pelo atraso no envio. E só tomar cuidado para não confundir uma declaração, que é a de faturamento anual do MEI, com a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, que também, desde 2023, o governo mudou o prazo, que antes começava em março e ia até 30 de abril, mas que desde o ano passado o prazo foi prorrogado para 31 de maio. Então, tem muita gente que às vezes chega no CIAMP, eu vim aqui declarar meu imposto de renda. E, na verdade, o que ele está querendo dizer é a declaração de faturamento anual do MEI e não da pessoa física. Atenção, empreendedores. Maravilhoso. Obrigado realmente por compartilhar a dica de ouro aí para vocês que estão assistindo a gente. E, Rose, você tocou num assunto maravilhoso, que é um assunto muito do meu interesse. Inclusive, a gente já vem conversando sobre isso. Eu adoro falar sobre comportamento de consumo, eu adoro falar sobre experiência do cliente. E eu vejo que você também gosta muito, né? E você, eu diria, pelo que a gente conversa, o que a gente já conversou, uma das suas impressões digitais que você deixa do seu excelente trabalho que você desempenha lá no CIAMP, essa questão do atendimento ao cliente, da atenção, como você trouxe aqui, de parar, de ouvir, e isso está intimamente ligada a proporcioná-lo uma ótima experiência de atendimento, né? E a experiência desde o momento que ele chega, a experiência com o ambiente, e aí você já me falou aqui nos bastidores que vocês estão com planos de ir para um local mais amplo, né? Com maior capacidade de atendimento, aí a gente gostaria de falar um pouco sobre isso também. Se você puder falar, né? Como você puder falar, vai ser interessante. Mas hoje, como você vê a importância da experiência do cliente para que esse cidadão, essa cidadã chegue lá e seja bem atendido, que tenha as respostas e consiga sair de lá com, enfim, com a sensação de que, e não mais do que a sensação, mas com a satisfação de ter sido muito bem atendido. Como é que você vê essa questão aí da experiência do cliente hoje com Cidadãos de Serra? Eu posso te dizer que essa experiência está muito ligada a você entender a dor a ponto de sugerir solução A, B ou C. E nós já pegamos muitas situações, porque, pasmem, muitos chegam lá e nos procuram devendo há 5, 7, 8 ou até mesmo 10 anos. Meu Deus. Querendo parcelar. Devendo imposto? Devendo. Nossa. E achando assim, vou baixar o CNPJ porque eu não tenho que pagar. Está errado. A dívida vai morrer com o CNPJ. Se engana. Pode ser que em algum momento a Receita Federal não tenha te enviado para inscrição na dívida ativa. Sim. E um detalhe muito importante. Quando você tem no seu CNPJ atividade de serviços e você está há muito tempo sem pagar, a dívida... aquele valor que é referente ao INSS, ele vai para a dívida ativa da Receita Federal. Mas aquele valor simbólico de R$5 de ISS, ele vai para o município. Então, muitos chegam lá achando que, olha, eu parcelei a minha dívida com a Receita Federal, mas por que eu não consigo tirar a certidão negativa com o município? Porque, se você for olhar no extrato de débitos dela, ao consultar o CNPJ, você vai descobrir
que ela parcelou lá aqueles muitos anos com a Receita Federal, com a PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mas que ela está lá pendurada no município há vários anos. E aí tem uma coisa que é muito importante. Quando, assim como a Receita Federal ela tem um prazo para enviar para a dívida ativa, o município também tem a Procuradoria para fazer isso, para cobrar aquele valor simbólico por muitos meses que ela não paga. Quando se perde esse prazo de enviar, ele pode cobrar numa condição onde não vai ter aqueles honorários advocatícios de 20%, porque não está na dívida ativa. Mas tem uma outra coisa também, que aí assim a gente percebe o brilho nos olhos quando a gente fala assim, olha, tirei o seu extrato aqui dos débitos com o município, você regularizou com a Receita Federal, agora você tem que regularizar com a gente, para que você tenha a sua certidão. E aí nós identificamos aqui no seu extrato de débitos que há alguns anos eles não chegaram para a dívida ativa. Então, a gente pode te ajudar a abrir um processo digital e pedir a... Meu Deus, como é que é o nome? A prescrição dos débitos. Sim. Aí ele olha para a gente, o cidadão ele olha para a gente, sério? Sim. Até isso a gente criou lá modelos para auxiliar essas pessoas, porque seria muito mais fácil a gente dizer o seguinte, você tem que fazer isso e, tipo, pega o problema agora e leva para fora. Não, a gente vai até o fim com ele. Perfeito. Ah, ele tem que parcelar, está na dívida ativa, a gente faz o contato com o setor, a gente informa que o empreendedor está lá, a gente procura resolver o problema dele em toda a sua integralidade. Ah, não, o que é CIAMP... Não, o que é a Procuradoria, o que é a Fazenda, Não, a gente está ali para ajudar em tudo. E já aconteceu situações, né, em que a pessoa chega e fala, meu Deus, minha filha, eu estou devendo há 5 anos e eu não sei o que fazer. Não é melhor baixar isso e abrir um outro CNPJ? Não, senhora. Vamos lá. Calma aí. Eu estou doente, daqui a pouco eu não sei o que vai ser da minha vida. Bom, o que a gente pode dizer é que se você já está doente, isso é um sinal de que você precisa pagar para que você possa usufruir de benefício. Então, a senhora tem o CNPJ há 5 anos e há 5 anos a senhora não paga. A senhora tem que regularizar? Tem que parcelar? Sim. Mas vamos pensar com calma. Você tem condições de regularizar daqui para trás? Não. Eu tenho dinheiro mal e porcamente para pagar todo mês isso. Então, vamos pensar a médio prazo. Já que daqui para trás a senhora não tem condições de acertar agora, então, por que a senhora não começa pagando em dia aquilo que vai vencer? Porque a senhora vai pagar sem juros e multa. E vai pagar em dia. E vai começar a ficar em paz também. E torça para que pelo menos nos próximos 12 meses você não tenha nenhuma incidência que tenha que solicitar benefício ao INSS, porque você não estando em dia nesse período, nesse prazo, você pode não conseguir o que você precisa. Ah, mas o que está para trás? O que está para trás você também precisa regularizar, mas nesse momento, o que você pode pagar? Daqui para frente? Então, assim, já aconteceu de pessoas chegarem lá muito desesperadas, desesperadas mesmo, sem saber o que fazer. E aí eu sempre falo com a equipe o seguinte, e se fosse sua mãe? E se fosse você? O que você diria? E veja bem, Thiago, a gente orienta, a gente sugere. A decisão é da pessoa. Sim. A decisão é da pessoa. Você já ouviu falar daquela questão relacionada a coach? O coach ajuda a pessoa a alcançar... Te faz perguntas, aí você vai respondendo ali. Isso. Porque as respostas, elas sempre estão dentro de nós. Ok, verdade. E você fala, você se ouve. Isso. O que é melhor para a senhora? Para o senhor? Você tem uma dívida aqui de R$2.000. Eu não tenho R$2.000. Tá. Quanto você pode pagar por mês? Pensa. Você tem um boleto que vai vencer, que é 70 e poucos reais. E tem um para trás, que é não sei quanto, com juros e multa. Não consigo. Ah, se for parcelar, a Receita Federal
consegue ali gerar um parcelamento, que é a Receita que informa, não é a gente que escolhe. Entendi. Quando a pessoa pede parcelamento, ele Não tem leva em como consideração que o boleto tem que ser no mínimo R$50. Sim, não tem como falar, ô Rose, tira para mim os juros aí, não tem como. Né? Isso está fora do alcance do município. A gente não tem. Sim. E aí é importante isso que você está colocando, porque às vezes quando o governo abre aí, ele lança informações a respeito de descontos de tantos por cento na dívida, gente, é em cima de juros e multa, não em cima do valor principal. Se o meu boleto do MEI, todo mês é R$60 e eu não pago, e aí eu estou há anos sem pagar, e aqueles R$60 com juros e multa virou 100, quando ele vem com alguma informação, com alguma ação de desconto, até 70%. Veja bem, não é até 70% sobre a dívida, sobre o valor principal, não. É até 70% sobre juros e multa. Sim. Se é R$60 o valor principal, mas a dívida hoje, o valor virou 100, pensa, calcule. Pode ser de 50 a 70, estou dando um exemplo. Em cima dos juros, que é os R$40, e não em cima do valor todo. E as pessoas confundem muito isso, achando que o governo, inclusive, vai perdoar quase tudo. Entendi. Quando fica com esse número na cabeça, 70%, né? E não é assim. Então, em relação à experiência do cliente, a gente realmente procura se colocar no lugar, porque também tem aquele cliente, aquele cidadão que chega e não fala tudo que a gente precisa saber para ajudar ele da melhor forma. É aí que você precisa saber fazer perguntas, né? Aí eu falo com a minha equipe assim, nessa hora você tem que aprender a ser coach. Okay. E saber fazer a pergunta certa. Para conseguir obter a resposta que você precisa. Perfeito. E há casos em que a pessoa não quer conversar, ela também não explica direito o que ela quer, e aí as situações que fala, como é que a gente faz? Aí passa para mim quando eu posso atender. E geralmente eu atendo, porque eu sou muito disponível. Mesmo tendo muitas demandas, ocupações, tudo, eu sempre estou ali. Sim. Junto com a equipe. O problema não é deles, o problema é nosso. É isso. Maravilhoso. Entende? Sim. Então, assim, a gente consegue, sim, resolver muitas coisas. E eu fico muito feliz de dizer que nós temos muitas histórias para contar. Né? Já peguei situações em que a pessoa precisava de uma certidão para receber um serviço que ela fez para uma empresa e ela não conseguia. E naquela ocasião ela tinha feito o parcelamento errado, a gente corrigiu aquilo que aconteceu com ela, a gente fez da maneira correta. Nós, então, conseguimos, junto aos órgãos também, de alguma maneira, acompanhar para que, então, ela pudesse regularizar. E aí tem um fato que é muito interessante que aconteceu com um músico. Ele se tornou até meu amigo depois disso. O músico. Alexandre é músico. Ele chegou dizendo, olha, eu preciso receber, por um serviço que eu fiz, R$5.000. Mas a minha certidão, Rose, federal não sai. Não sei por quê. E assim, o pessoal já tinha atendido ele, não conseguia. E toda vez que eles não conseguem resolver o problema, eu falo, manda para mim. Porque não é que eu sei tudo. Ok. Mas eu, por conhecer o universo de sites, pessoas e... né? A gente sempre busca outras alternativas. Então, assim, tem coisa que sai do script, do procedimento padrão. E tudo aquilo que é novo se torna desafio para que a gente, então, encontre solução. Sim. E aí, nesse caso do músico, quando, então, o pessoal falou, a gente não consegue, já olhei tudo o que precisava, a gente não conseguiu descobrir, Rose, onde está o problema. Que ele veio para mim, então eu falei o seguinte, bom, nós vamos ter que entrar, então, no sistema da Receita Federal, porque se naqueles sites que a gente faz toda a consulta e que a gente utiliza no dia a dia não encontramos nada, talvez lá a gente encontre. E aí, por um acaso, eu fazendo o acesso no ECAC da Receita Federal, com ele do meu lado, com a senha que ele tinha inserido, eu descobri que ele tinha ali um valor de restituição de mais de R$5.000 para receber. Uau. Desde 2018, quando ele tinha feito a última declaração do imposto de renda pessoa física. E naquela ocasião ele morava em São Paulo. E aí eu perguntei para ele, olha, eu estou olhando aqui que tem aqui valor a restituir, mas a Receita não te encontra. E aí, olhando aqui, ele do meu lado, tô vendo, você morou em São Paulo? Ele, morei. Então, você voltou para o Espírito Santo e você não atualizou os seus dados. Porque, Tiago, as pessoas não sabem. Mas até, por exemplo, você consegue fazer uma atualização do seu CPF no site da Receita, informando o que você quer atualizar.
Quando você informa o seu CEP e você acrescenta os dados complementares do seu endereço, no final, essa informação vai para a Receita e mesmo você não tendo a obrigação de declarar imposto de renda pessoa física, você pelo menos está informando onde você está. Olha, eu não estou mais em São Paulo, agora eu estou em Vitória. Ou agora eu estou na Serra. E aí, eles não encontravam ele porque ele continuava com o endereço de São Paulo. E o telefone de São Paulo já não funcionava mais. E aí eu perguntei para ele o seguinte, olha, como é que você quer receber? Com Pix, via Pix ou dados bancários? Aí ele falou, Rose, você tá de brincadeira. E o sorriso dele nessa hora. Tá de brincadeira. Não, eu tô falando sério, você não tá vendo aqui? A notícia ruim é que nesse momento a gente não consegue a sua certidão federal, mas a gente vai resolver. Nós vamos juntos resolver. Mas a notícia é boa que você não vai receber 5 mil do seu cliente que quer te pagar porque você está sem a certidão, mas por outro lado você vai ter 5 mil porque a gente descobriu aqui que você tem direito à restituição. Mas bateu direitinho. Olha isso. Claro que foi corrigido, porque Sim. a Receita corrige, né? Sim. Eu falei, você vai receber 5 mil mais correção. Ok. E aí tá, eu descobri ali que o motivo dele não conseguir a certidão federal era culpa dele. Porque ele abriu o CNPJ naquele ano e quando chegou em dezembro, pessoal, muita atenção com o que eu vou falar. Se você não sabe fazer a declaração, e veja bem, a declaração de faturamento anual do MEI, ela é feita a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Ele tinha aberto o CNPJ em agosto de 2023. Quando chegou no dia 28 de dezembro de 2023, ele foi lá no sistema, ele enviou a declaração, só que ele marcou numa situação especial, que é como se ele estivesse extinguindo, baixando o CNPJ. E aí, automaticamente, ele gerou uma multa sem saber, ou sem perceber, que impediu ele de ter uma certidão, porque com a multa lá dentro, ele também não pagou, que era de R$50. E aí, o que nós fizemos, então? Nós orientamos ele a 2 situações. Olha, você precisa dessa certidão rápida? Sim, eu quero ela rápida. Mas depende da Receita Federal. Então, você pode, nesse momento, a gente gera a guia e você paga essa multa de R$50 que você não deveria pagar, porque você enviou a declaração fora, assim, antes do prazo. Então, você informou para a Receita que você estava baixando seu CNPJ e você não baixou. Então, a gente vai retificar a sua declaração e a gente pode depois pedir a restituição desse valor para sua conta. Você pode também não pagar esse valor, também não vai ter certidão, já retificar sua declaração e solicitar o cancelamento da multa. O que você prefere? Deu opção ao cliente. E aí ele falou ali. o seguinte, Rose, quer saber de uma coisa? Você descobriu que eu tenho mais de 5 mil reais para receber. Nessa hora, mesmo que a gente retifique a minha declaração porque eu fiz ela com erro, eu quero te dizer que eu prefiro pagar os R$50 para daqui mais alguns dias eu receber os outros 5 mil reais que eu preciso. Maravilhoso. E aí, deixa para lá, porque para mim o mais importante é saber que o meu problema vai estar resolvido e ainda de bônus eu descobri que eu tinha 5 mil reais para receber de restituição. Como que esse rapaz foi para casa radiante, feliz da vida? Muito Maravilhoso. feliz. Que legal. É muito legal, Thiago. Já teve outras situações da pessoa chegar, porque ele precisava de certidões, ele estava, desde a pandemia, ele ficou desempregado, afetou a família, Sim. se separou, foi morar com a mãe, e nesse processo ficou quase 3 anos sem trabalhar. Aí a pessoa chega lá, precisa fazer um parcelamento, precisa de certidão urgente, porque sem isso ele não consegue o trabalho. Um músico também, outro músico. Opa! E aí, na ocasião, ele falou, Rose, a empresa me deu... E veja bem, ele foi atendido pela minha equipe, e quando a equipe percebeu que o caso dele era muito sério e não sabia como encontrar uma solução, aí falaram, Rose, a gente está com isso. Eu trago ele para cá. Mas eu sempre peço a alguém da minha equipe que fez o atendimento àquela pessoa para me acompanhar. Porque se tem uma coisa que eu prezo muito nesse trabalho, é que o conhecimento não pode ficar só comigo. Então, quando o meu colaborador ele acompanha o processo de solução para aquele problema do cidadão, ele vai ser uma pessoa que vai, de alguma maneira, ele vai ser multiplicador dentro do serviço público naquilo em que foi encontrada a solução.
Porque no dia a dia eu fico envolvida com tantas coisas que eu posso em algum momento esquecer de passar isso num treinamento para minha equipe. Mas aquele que aprendeu comigo ali, ele está lá na frente o tempo todo. Sim. E aí ele ajuda aquele outro que não... Exatamente. Ele replica. Perfeito. Né? Então, assim, teve o caso desse outro músico, que aí eu perguntei, tá, quantos dias você precisa entregar a documentação para ele te contratar? E ele me disse, 3 dias. E eu falei, bom, a sua situação, você está há 5 anos devendo, mesmo que tenha aí os 3 anos de pandemia, você já estava devendo, a gente consegue fazer esse caminho. Então, assim, eu gosto muito de escrever, de anotar. Então, assim, eu levanto tudo, a gente traça um plano e eu falo, para você conseguir o que você quer aqui, tem que ser por esse meio. Você está de acordo? Você acha que consegue? Tem que pagar isso aqui? Tem que parcelar isso aqui? E aí, veja bem, como é que é o atendimento, né? Ele é individualizado, Sim. Cada um tem um problema. E aí, quando a gente apresenta uma solução, ele fala, vai dar certo? Só depende de você. Naquilo que depende da gente, a gente está propondo aqui para você. E aí eu tive esse caso e ele falou, mas o cara me deu 3 dias. Então, o que eu posso te dizer é que você não vai conseguir a certidão em 3 dias, talvez em 7. Mas o que eu posso também te dizer é que se precisar de nós, enquanto serviço público, para falar por você, que você esteve aqui, que você fez tudo o que precisava para regularizar, se isso foi importante para você, você pode sim pedir ao dono da empresa para fazer contato comigo, que eu vou confirmar tudo o que foi feito aqui e vou dizer para ele, você não pode esperar mais do que 3 dias para que então você contrate esse profissional e que de alguma maneira todos se beneficiem, né? A gente, que é o serviço público, prestando serviço para ajudá-lo, ele porque estava desempregado há muito tempo e o empregador, que de alguma maneira precisa desse serviço e que também ele precisa, nesse processo, ser um pouco mais compreensivo. Sim. E não simplesmente, se você não atender em tantos dias, acabou, já era. Perfeito. E aí nós fizemos isso com essa pessoa. Ele, então, com 5 dias nós conseguimos a certidão. E detalhe, eu que fiquei com o caso acompanhando, porque a gente percebe algumas pessoas estão assim, tão desesperadas por trabalho, para pagar suas contas. E naquela situação eu falei para ele, não se preocupe, diariamente eu vou estar olhando, acompanhando, e na hora que a certidão sair, eu vou te mandar pro WhatsApp. Uma pessoa surpreendente até, né? Porque você vê, poxa, serviço público, aí as pessoas imaginam que as pessoas do outro lado não vão se envolver, e você, no atendimento, aí que eu entendo esse tipo de atendimento como um atendimento humanizado de fato, é entender o ser humano, entender sua necessidade, suas dores e estar disponível para ajudá-lo, isso é incrível. Mas para chegar nisso, Thiago, a gente precisa do comprometimento, do envolvimento, da dedicação, do esforço conjunto. Sim. Uma andorinha só não faz verão. Verdade. Mas o que eu posso te garantir é que precisa sim mudar mentalidade nesse processo. Se a pessoa não mudar a mentalidade, ela não consegue ir adiante, enxergar que ela pode mais. Mais em que sentido? Oferecer mais, fazer mais. É o extraordinário, melhor, né? Sim. Porque eu costumo dizer, onde eu trabalho, eu já sou paga para fazer o básico. Isso aí. Eu estou aqui diariamente para dar o meu melhor. E aí tem que realmente amar o que você faz. Tem que ser apaixonado. Apaixonado por pessoas. Porque você vai se tornar... Não é um bombeiro para apagar incêndio, mas você vai se tornar um salvador para muitas pessoas que, em meio a situações em que elas não encontram solução, você está ali para trazer a paz que elas precisam, para, de alguma maneira, respirar e falar, caramba, tem luz no fim do túnel. Porque, se a gente parar para pensar e, assim, colocar de uma maneira figurada... Até quando a pessoa está no fim do túnel, ela só tem um lado para olhar, é para cima. E esperar que alguém a salve,
alguém abra, de alguma maneira, a caixa, a porta, para que ela, então, veja a luz e ela possa dizer, eu estou aqui, me salve. Sim. Então, a gente, diariamente, nesse processo de atendimento ao público, a gente pode ser luz para muitas pessoas. Diariamente, a gente tem que ir com essa missão quando a gente senta no balcão para atender. Eu vou salvar pessoas hoje? Eu vou ajudar as pessoas hoje? Porque pode ter certeza, para quem trabalha com isso, não tem como você não se envolver um pouco emocionalmente com o problema das pessoas. Quando você entende que ouvir faz parte e que, acima de tudo, você precisa sentir e agir. Sim. A empatia, ela passa por algumas fases. Ouvi, entendi, mas eu posso não sentir. Se eu não sinto, eu não reajo. Se eu não reajo, eu não me importo. Eu tenho que se deixar sentir, né? Com certeza, vou sempre. deixar sentir. Sempre. Rose, você tem muitas qualidades profissionais e isso tá claro aqui, não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo a gente. Eu ressalto os 3 principais, mesmo, que me saltam aos olhos, que é a sua paixão pelo que você faz, pelo seu dom da oratória, que você fala muito bem. Obrigada. Muito, muito bem. E o domínio das informações, o domínio do que você faz, entende? O domínio da informação. Acho que essas 3 características, juntas com todas as outras que você tem, muito positivas, fazem com que o cidadão, a cidadã que está chegando até você, entenda, entre aspas, se apaixone pela situação, sabe? Saiam dali extremamente satisfeitos com aquilo que você oferece. E eu tenho certeza que você, como líder da sua equipe, irradia isso para todos. E como a gente falou, e isso contamina. A gente estava falando aqui, antes da gente começar o episódio, né, que eu até comentei com o Alexandre aqui, poxa, caramba, quando a gente conversa com a Rose, é aquela pancada assim que vem, sabe? Aquela força que você tem, se você demonstra isso é sensacional, assim. Eu quero te parabenizar, parabéns. E para mim é um privilégio conversar com você, é um privilégio para todo mundo que está ouvindo a gente aqui te ouvir. Isso é sensacional, eu tenho certeza que os munícipes, acho que essa é a palavra, né? A gente fala quem é atendido por você deve sentir isso também. Parabéns, sensacional, sensacional. Por mim, pela equipe. Na verdade, Thiago, a gente transmite aquilo que a gente também recebe, né? Nós temos um gestor, que é o nosso prefeito Sérgio Vidigal, a quem eu agradeço pela confiança e por esses anos que eu estou à frente do CIAMP, em pensar que antes de eu ser servidora pública no município de Serra, eu fui empresária da construção civil e lá no próprio município, no município de Serra, eu tive a oportunidade, pela empresa, de fazer algumas obras. Eu era, então, uma prestadora de serviços de Serra, cidade que, por sinal, me acolheu desde os 8 anos de idade e que eu tenho ali muitos amigos e a minha família que mora até hoje. Não moro em Serra já há alguns anos, por questões familiares, pessoais. Eu tenho uma filha e penso que a gente tem que saber que para tudo há tempo, né? E hoje o meu tempo é de continuar em Vitória com ela, para que ela não perca a proximidade que ela tem do pai, porque nós não somos casados. Sim. E ela ainda é uma criança e a presença tanto da mãe quanto do pai ela é importante. Pode ser que amanhã ou depois, quando ela estiver um pouco maior, eu tenha então a oportunidade de voltar a morar em Serra, como eu tenho o prazer e a oportunidade de trabalhar. Município maravilhoso. Né? E aí você falou uma coisa sobre a questão da gente mudar, sim. Porque dentro do marketing, da experiência do cliente, Thiago, você que é o especialista, né? Você sabe que existe uma diferença entre atender bem e tratar bem o cliente. E nós estamos sonhando com esse novo espaço que vai ser em Laranjeiras. Acreditamos que
a partir do mês de julho, a gente já seja o CIAMP, entre outros departamentos que estão no Pró-Cidadão. Já, julho, já? Sim, está chegando. Opa! A gente vai para esse novo espaço em Laranjeiras. E aí, Tiago, a gente começa uma outra fase dentro do processo de revitalização que tem ali no plano do nosso prefeito, que é também buscar uma forma de tratar melhor esse cidadão num espaço maior, mais confortável. Poder, inclusive, no nosso espaço novo, ter um café para oferecer para essa pessoa, para ela não ter que ir no bebedouro, que fica fora do nosso espaço de trabalho. Ter um banheiro mais próximo, porque hoje o banheiro onde nós ficamos é um pouco mais distante. Isso não é reclamação, gente. É só para dizer que nós estamos procurando melhorar. Sim. Melhorar não só naquilo que a gente faz, mas melhorar também as pessoas que atendemos. Porque o nosso prefeito, ele é médico. Médico e, acima de tudo, um grande empreendedor. Empreendedor social, empreendedor de pessoas. E ele, você falou, né, de inspiração, de contaminação. Na verdade, eu acho que você, no sentido de inspirar, de contagiar. Esse é um contágio bom. Positivo, né? Isso aí. E ele é um prefeito humano, é uma pessoa que eu tenho o prazer de dizer que aquilo que vocês veem nas redes sociais, que vocês veem nos eventos, ele de fato é essa pessoa amável, querida, respeitosa e que é um excelente ouvinte. Ele para ouvir as pessoas. Então, a gente não está fazendo nada mais, nada menos do que seguir um bom exemplo, que é o nosso prefeito, e no atendimento ao cidadão também replicar o bom ouvinte que o nosso líder maior é. Então, quero aqui agradecer mais uma vez ao meu prefeito, Sérgio Vidigal, pela oportunidade de conduzir o CIAMP. E também não poderia deixar de agradecer ao meu secretário, Ricardo Pandolfi, que chegou no ano passado e acreditando nos nossos projetos e estando ali junto com a gente para que pudesse se tornar realidade, inclusive os reconhecimentos e premiações que a gente tem recebido. Uma delas foi, alguns dias atrás, no prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, do qual o aplicativo CIAMP Serra Virtual se logrou vencedor em segundo lugar na categoria Sala do Empreendedor. Perfeito. Mas também com outras ações, como, por exemplo, o programa Nosso Crédito, que é da ADERES e que o município tem parceria já há alguns anos, do qual, no ano passado, nós fomos o município que mais concedeu crédito aos empreendedores, ficando em primeiro lugar e recebendo uma premiação do governo do estado, através da ADERES, na categoria Diamante. Olha. Então, nós primeiro já lugar temos no estado. No estado. É mesmo, No ano passado, nós fomos o município que mais concedemos crédito. Que legal. Então, nós recebemos aí uma premiação Diamante por ter sido destaque. Sim. Né, referente a 2023. Nós temos, então, esse ano mais uma premiação que a gente recebeu do Sebrae como reconhecimento de uma iniciativa de boas práticas, que é o aplicativo. Nós temos aí pela frente outras ações em curso, inscrições para concorrer em premiações, para buscar reconhecimento, inclusive da Sala do Empreendedor, do programa do Sebrae, do qual o CIAMP faz parte, né, para mostrar a importância do município ter um espaço que atende o empreendedor da cidade. Então, assim, o CIAMP está aí buscando. A gente não quer ficar só no trabalho, a gente também quer encontrar os reconhecimentos para que, então, a gente possa fazer jus, né, a essa oportunidade, a essa credibilidade que nos tem sido dada nessa gestão. Maravilhoso. Parabéns pelo trabalho. E olha, eu tenho um amor, uma admiração, tudo pelo município de Serra, sabe por quê? É de lá que veio o amor da minha vida, minha esposa, mesmo? Exatamente. Olha, eu moro em Vila Velha hoje, eu já morava em Vila Velha quando a gente se conheceu, eu tinha 19 anos, já faz um tempão atrás, hoje eu tô com 38.
E eu pegava 3 ônibus, saía de Vila Velha, ia pro terminal de Carapina para chegar lá. Mas eu não consegui esperar o dia para eu encontrar com a minha esposa. Então, ir para a Serra para mim me traz boas memórias, assim, sabe? Então, amo esse município. É de lá que veio o meu amor. E eu pretendo um dia morar em Serra também, tá? Eu tenho a família dela é de lá, a gente sempre tá indo lá. E eu tenho a esperança de que em breve eu vou conseguir realizar esse sonho de morar no município de Serra. E muito bacana o que você trouxe. Imagino, claro, nós falamos de muitas coisas positivas. Imagino também que você tenha muitos desafios por lá, não é? Então, assim, e mais do que isso, eu tenho certeza que os desafios que você lida no dia a dia, você tira de letra. Não é? Você, com essa sua força, com a equipe que eu acredito, sim, pelo que você traz, muito bem treinada, pessoas que também estão no front junto com você para levar o melhor ali pro cidadão. E falando do cidadão de Serra, eu queria pedir, de repente, para você deixar aqui um recado para todo mundo que está te ouvindo nesse momento, seja empreendedor, não empreendedor, para empresários, muitos empresários estão nos assistindo aqui agora. Você trouxe aqui uma aula grande, eu aprendi muito com você hoje sobre, já venho aprendendo desde sempre, né? Toda a nossa interação é maravilhosa. Aprendi muito com você hoje sobre experiência, do que a gente chamou de experiência do cliente, mas experiência do cidadão, do munícipe, né, que te procura. Então, gostaria de te pedir de deixar um recado aqui para todo mundo que está ouvindo. E o microfone está à disposição para você. Bom, o que eu poderia dizer então para você que nos assiste, em especial para aquela pessoa que não acredita no serviço público? Não generalize. Existem pessoas, sim, comprometidas em resolver o problema das pessoas. E acredite que, por mais que você tenha ouvido muitos nãos, nós, do CIAMP, estamos lá no município de Serra, abertos para te dizer sim. Sim, para ouvir o seu problema. Sim, para buscar uma alternativa para te ajudar. Sim, porque há solução para tudo. Se não houver solução, solucionado já está, como diz o ditado. E não esqueça, até as fases ruins, elas passam. Não dura para sempre. Então, é muito importante, em cima dessa fala, eu quero dizer, é muito importante que você não desrespeite. Por mais que existam críticas, e muitas vezes elas são, de fato, legítimas, você tem o direito de reclamar para que a gente possa, ou para qualquer servidor público, possa melhorar aquilo que é realizado em termos de serviço ao cidadão. Então, lá, eu costumo dizer o seguinte, o que não foi do teu agrado? Fala. Porque como numa empresa, se você compra um doce e você não gosta, e a pessoa pergunta no atendimento, ao final desse atendimento, ficou satisfeito? É muito melhor que você seja honesto do que você dizer sim, fiquei e não volte mais. A gente só consegue melhorar algo, seja com a oferta de um produto ou até mesmo com a realização de um serviço, quando o feedback, ou melhor, o retorno, ele realmente é de verdade. Então fica essa dica. Não se acomode em simplesmente ir embora e não voltar mais. Porque se a gente atende bem, a melhor propaganda ela é feita por você, para que outros, então, assim como você esteve no espaço público, possam encontrar lá a solução. E pode ser que naquele dia em que você não foi bem atendido porque aquela pessoa não estava no melhor momento dela. E nada justifica. Contudo, é algo que eu falo com a equipe. Quando você não estiver muito bem e achar que isso pode afetar o atendimento, é melhor que você nos informe. Porque as pessoas que vêm aqui, elas já têm problemas demais para ter que lidar com os nossos problemas. A gente tem que aprender a colocar
os nossos problemas na caixinha e não deixar que isso afete outras áreas da nossa vida. Eu não estou dizendo que é para esquecer, não. Eu só estou dizendo que em alguns momentos a gente precisa se blindar. Peraí, meu problema. Calma, agora eu estou no meu trabalho, eu preciso me concentrar. Eu tenho pessoas para ajudar. Como eu disse, né? Nós podemos sim ser salvador na vida dessas pessoas diariamente que nos procuram. Mas a questão é, tem gente que não quer ser salva. Aí a escolha, melhor, a decisão é sua. Lembrando que, aí eu vou falar de uma frase que eu ouvi de um pastor que eu admiro, que eu sigo, que é o Tiago Brunet, em que ele diz assim, a sua vida, ela é... o seu futuro, ele é construído com base nas escolhas, decisões ou nas desculpas. Então, você cria o seu futuro com base naquilo que você decide. Ou das desculpas que você vive. Isso não dá certo, não dá certo, não dá certo. E não vai dar certo nunca, porque você não sai desse ciclo vicioso. Então é isso que eu deixo para você, essa reflexão. Quando for mal atendido, reclame. A gente só pode melhorar se você se manifestar. Mas não precisa reclamar de maneira que não seja respeitosa. Continue respeitando. Seja o colaborador de um serviço público ou de uma empresa privada. A gente não ganha nada sendo desrespeitoso, sendo ignorante com ninguém. Mas quando a gente consegue expor de maneira educada e respeitosa, com certeza a gente também consegue ser ouvido, né? É isso, Thiago. Perfeito. Rose Gripa, minha amiga, você é uma potência. Sensacional, você é incrível. Parabéns pela profissional que você é. Para mim foi um prazer, um aprendizado te receber. As portas aqui estão abertas para você. Quero te receber de volta, quero conversar mais com você. Ó, que eu vou te esperar lá em Serra, hein? Você visitar. Eu vou, tá? E não vou falhar. Deixa e aí, comigo. Thiago, me lembrei pra gente, então, para concluir a minha fala, Sim. de uma coisa que você no início abordou sobre a canoa havaiana. Sim. E existem várias formas de você fazer a atividade, né? Existe canoa de um lugar, 2 lugares, 4, 6. E aí, nesse processo que envolve a liderança e a forma de você conduzir a equipe, eu vou usar como exemplo uma canoa de 6 lugares, onde nós temos ali 6 posições. A primeira, a gente chama de voga. Ele tem a obrigação de dar o ritmo e a direção. Nós temos, na segunda posição, contravoga. Porque se em algum momento o voga sentir, o contravoga, que é o segundo na canoa, na posição, ele não vai deixar o ritmo cair até que o colega se recupere. Nós temos ali, nas posições 3 e 4 da canoa, que é no meio, pessoas que são treinadas e, de alguma maneira, estão em posição de dar energia e de manter o ritmo que é dado lá na frente pelo voga e pelo contravoga. A gente chama, então, a posição 3 e 4 de motores. Não significa que em algum momento eles não possam também cansar, etc. E tal. E nós temos na posição 5 e 6 o apoio. E não significa que eles trabalhem menos. Mas, principalmente a posição 6, a gente chama da pessoa responsável pelo leme, que é aquela pessoa que muda a direção de acordo com o vento, de acordo com as ondas. E nesse processo, levando em consideração que a gente está no mar, e se estiver ventando muito, se tiver muita ondulação, porque o vento faz isso, corre-se o risco de virar. E aí nós temos uma ama, que é um apoio para que, então, a canoa ela não perca, ela tenha um pouco mais de equilíbrio.
Mas e mesmo assim se virar? Levando em consideração as posições, que são 6 pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, saiu de um lugar para chegar ao outro, né? Olhando os ensinamentos que eu posso ter da canoa e se em algum momento a canoa virar? Assim também é no processo de liderança. O líder, ele não consegue estar... E por mais que ele se prepare, em algum momento ele também se cansa. Ele também precisa de suporte, ele também precisa de alguém que diga, calma, eu cuido disso. Uhum. Porque o líder, ele não é herói. Ele muitas vezes, ele está ali, ele não compartilha as dores, os problemas, e ele segura. Mas eu acho que já passou da hora da gente entender, enquanto líderes, pessoas responsáveis por pessoas, que nós podemos sim demonstrar sentimento, nós podemos sim mostrar que nós também somos frágeis. E isso não significa que a gente não tenha valor, que a gente não seja um bom gestor. Pelo contrário, isso mostra que a gente também é gente, que a gente também sente. Então, em alguns momentos, meio a tudo isso que eu passo lá com a equipe, porque são diversas pessoas procurando o CIAMP para resolver seus problemas, há momentos em que a gente, mesmo que não encontre a melhor solução, mas é resolvido, a gente também sente quando a pessoa sai, poxa, o valor do boleto, do parcelamento ficou mais alto do que eu poderia pagar, mas eu vou me esforçar. Uhum. Porque a gente faz o possível para que ele saia dali satisfeito. Né? E aí... É claro que eu estou falando daquilo que as pessoas veem, mas e aquilo que elas não veem depois que elas vão embora? Quem vê? Quem vê sou eu. Quem conversa sou eu. Eles conversam entre si. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu não sou uma muralha. Por mais que eu seja uma pessoa de fala forte, firme, eu tenho uma descendência italiana com espanhola, uma misturada danada aí, né? Mas, assim, eu também tenho os meus momentos de querer colo. Uhum. Colo, inclusive, da minha equipe. Porque se tem uma coisa muito importante, é a gente se conhecer. Eu conhecer as pessoas para que, então, eu possa dizer, olha, você é bom nisso e você pode melhorar. E naquilo que ele não é bom, a gente pode também ajudar. Ele não é a se livrar, mas a enxergar e saber que ele pode melhorar naquilo ali para que não afete ele em outras frentes. O bom gestor, ele sabe identificar as potencialidades e ele também está disposto a ajudar no desenvolvimento e no crescimento da sua equipe. Ele não pensa só em si. E ele é resultado, sim, de treinamentos, porque líder não nasce pronto. Líder, ele é desenvolvido, ele é preparado. E aí é você que decide se você quer ou não liderar pessoas. Porque é claro que não vem de graça toda essa responsabilidade. Também vem acompanhada de muitos desafios, como você colocou. Uhum. E aí é você que decide se você quer ou não viver esses desafios diariamente. Porque no atendimento ao público, tenha certeza, diariamente existem situações que são desafiadoras, tanto para nós, quanto para quem traz, que acredita que pode não ter solução. Mas para tudo tem solução, como eu disse. Uhum. Se não tem solução, solucionado já está. É Perfeito. Isso, Thiago. Obrigada Maravilha. Pelo convite, adorei. Imagina, e ó, reflexão maravilhosa, a gente encerra com chave de ouro. Obrigado mesmo. Saio daqui muito mais inteligente do que eu cheguei, tá? Muitos aprendizados. Obrigado, Rose. Tudo de bom pra você, sucesso na carreira. Obrigada, Thiago. Foi um prazer. Foi um prazer todo meu. E, pessoal, maravilhoso. Foi um episódio incrível. Acredito que você também tenha gostado. Se você gostou, deixa a curtida nesse vídeo. Comenta aqui. Isso faz com que esse episódio maravilhoso, com esses ensinamentos maravilhosos da Rose, chegue a ainda mais pessoas. Pega esse vídeo aqui, compartilha com um amigo, compartilha com sua família, compartilha com todo mundo aí. E
Em breve, nós voltaremos com um novo episódio falando sobre marketing, experiência do cliente, como atrair clientes, do jeito que você já sabe, você já acompanha a gente. Vamos ficando por aqui, um beijo no seu coração, especial pro pessoal de Serra. Serra, um abraço para vocês, um beijo para todo mundo aí e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.